Nesse instante, nós vamos agradecendo ao Mestre Jesus, a equipe de André Luiz, de Emmanuel, que nos acolhem, que nos protegem, que nos inspiram, que nos fortalecem, que fortalecem a nossa disciplina de estudo. Por mais essa noite, Senhor, porque nós sabemos que tivemos de deixar de lado coisas para podermos estar aqui. Obrigada, Mestre Jesus, pela essa oportunidade de estudo, de esclarecimento. Porque quanto mais a gente aprende, mais a gente se liberta das nossas dores e sofrimentos. Obrigada, André Luiz, por ele ser esse médico que não só ajuda aqueles que estão encarnados nas suas dores físicas, mas também trabalha nas nossas dores mentais. Esse capítulo que fala tanto da importância da cirurgia mental que cada um de nós precisa passar para a nossa libertação do sofrimento. Nós vamos pedindo por todos os nossos amigos que participam desse estudo, mas que não podem estar aqui hoje conosco, que estão na palestra do Divaldo, pelos seus lares, pelos seus familiares, pedindo nessa noite especial pelo nosso amigo Divaldo, essa porta dos céus que ele abre para nós, através da sua palavra amiga e esclarecedora. Abençoa esse trabalho, ajuda-nos na nossa disciplina, para que possamos estar aqui, Senhor, semanalmente, prontos para o estudo e para o nosso aprendizado. Graças a Deus. Bom, a semana passada, a gente viu um pouco a transformação que aconteceu com a Antonina, ela chegando em casa depois de ter ido visitar o filhinho que desencarnou no plano espiritual. Agora, a gente tem uma outra parte dessa análise mental, né? Aqui, olhando para o avô dela. Se vocês estão lembrados, há 2 capítulos atrás, ele pediu ajuda para Clarencio, falando, então, eu estou perdido, estou amarrado, estou aprisionado nesse sofrimento, eu não aguento mais sofrer, eu preciso de uma ajuda. E aí Clarencio promete para ele que vai ajudar. Então, olha só, toda vez que a gente pede ajuda, a ajuda vai vir. Ele queria ajuda imediatamente, Clarencio não podia, porque tinha que levar a Antonina para visitar o filho. Já havia um compromisso. E a gente tem que lembrar que esses espíritos que ajudam a gente, eles são muito ocupados. Então, essa é a vantagem da gente fazer o evangelho no lar. Porque justamente porque eles são muito ocupados, eles têm uma disciplina muito boa de organização de tempo. Então, se eles sabem que o nosso evangelho no lar é todo domingo, às 9 horas da noite, eles vão estar aqui. Muitas vezes a gente vai precisar da ajuda deles e eles vão estar envolvidos com outras coisas. É claro, de alguma forma, se eles não puderem vir ajudar, eles vão enviar alguém para ajudar a gente? Vão. Mas a gente tem que entender que esses espíritos evoluídos, que têm uma capacidade realmente de estender a mão e levantar a gente na hora da dor, eles não estão vagando por aí tocando harpa em alguma nuvem. Não, eles têm compromisso o tempo inteiro. Principalmente lembrando que o repouso é uma coisa necessária do nosso corpo, mas não do espírito evoluído. Porque o espírito não precisa descansar. Ele vai dormir, sei lá quando, se precisar. Os que estão mais ainda estão atraídos ao lado da matéria, sim, necessitam de sono, que tem as necessidades básicas do corpo, como a gente viu com o Leonardo no capítulo anterior. Mas espíritos mais evoluídos, de luz, superiores, como no caso do ministro Clarencio, que é responsável por uma colônia, é diferente, né? Então, ele não pode vir na hora que ele pediu, mas ele fala, eu vou voltar. Eu vou estudar um pouco o caso e eu vou voltar. E ele volta. Outra coisa que chama atenção na volta dele é a hora. Se vocês repararem, em todos os livros de André Luiz, quando a gente vê essa ajuda, essas visitas que a gente recebe dos espíritos do bem, elas são sempre de madrugada.
Por quê? Porque eles não querem atrapalhar a nossa vida aqui na Terra. Porque é importante as horas que a gente está acordado. Então, eles vêm na hora do sono, do descanso do corpo. Para quê? Para que eles consigam trabalhar com a nossa essência espiritual, com o nosso espírito desligado do corpo. Daí a importância da prece antes de dormir. Por quê? Porque se eu tô ligada a um monte de coisa ruim, muitas vezes eles vão estar lá para vir, para oferecer ajuda, e a gente não vai estar na mesma sintonia vibratória para conseguir receber essa ajuda. Então é fundamental nós estarmos preparados na hora de dormir. Preparados para quê? Preparados para sermos ajudados se precisar. Quando a gente fizer a prece, a gente pode ter certeza que a ajuda vai vir. Então, vamos lembrar disso, da qualidade do que a gente lê antes de dormir, da qualidade do que a gente assiste na TV antes de dormir, das conversas que nós temos com os outros. Então, hora de dormir não é hora de brigar com ninguém. Não é a hora de ficar assistindo filme de violência. Não é a hora de ficar lendo livro de terror. Isso tudo vai ficar impregnado na gente. A hora de dormir é importante a gente seguir uma rotina para acalmar a nossa mente, para que a gente possa estar prontos para ser ajudados. Então, ele chega lá, tá vendo o desespero do Leonardo, ele fala, então vamos fazer uma prece, Leonardo. Aí o Leonardo falou assim, mas eu não sei rezar. Ele não sabia, ele não tinha conhecimento, que a prece não precisa ser a prece de memória. A prece rezada, como a gente aprende como é criança, né, sem pensar nas palavras, não tem tanto valor quanto a prece sentida. E é isso que o Clarencio faz para ele. Ele faz uma prece com o coração, pedindo ajuda para eles. Aí vem outro ensinamento para a gente. Primeiro, como a gente deve rezar? Não só, a gente falou agora há pouco, a hora que a gente precisa rezar e a preparação para a hora de dormir. Agora a gente está lembrando de que a prece não precisa ser complicada, não precisa ser longa, não precisa ter palavra difícil. Não, é uma conversa com Deus. E a gente pegar o telefone e falar, Deus me ajuda. Olha, tá acontecendo isso, isso, isso. Deus, obrigada pelo dia que eu tive, pelo que eu aprendi. Deus, protege a minha casa, a minha família. É isso. Isso é uma prece. O simples falar graças a Deus é uma prece. O falar um amém, uma prece. Falar Pai, fica comigo, é uma prece. A ligação é o importante desde que a gente tenha o lado do sentimento ligado, né? Aí, outra coisa importante, outro ensinamento, a gente ensinar as nossas crianças a rezar, né? Ensinar a importância da prece. Então, não é só fazer Santo Anjo do Senhor e saber decorado, bonitinho, como é que faz, ou saber o Pai Nosso, o Ave Maria, enfim. É bom saber essas preces? Porque funciona como âncora, mas o mais importante é as crianças entenderem o que está por detrás da prece, as palavras, o sentido, e conseguirem se ligar com Deus, principalmente dessa conexão mental. E aí, a gente volta para um terceiro aspecto importante da prece, que é o que a gente deve pedir na prece. A gente deve pedir aquelas coisas que a gente não vai perder nunca. Porque a gente perde tudo, até o nosso corpo, a gente sabe, né? Quando sai o obituário, fala, então, fulano, né? O seu corpo foi enterrado lá no cemitério do Araçá. O corpo dele. Então, não é o espírito. Mas até o corpo ele perdeu. Então, quando a gente fizer a prece, a gente tem que pedir para as coisas que a gente vai levar com a gente. Então, o que eu posso pedir? Eu posso pedir proteção aqui. Eu posso pedir proteção pela minha família. Eu posso pedir segurança para eu tomar as decisões corretas, sabedoria. Para quê? Para que eu não estresse com as coisas do dia a dia, para que eu tenha discernimento na hora da decisão difícil ou fácil, para que eu tenha paz dentro de mim. Tudo isso eu consigo levar comigo, mesmo depois que o corpo foi enterrado lá no cemitério do Araçá. Mas muitas vezes a gente esquece isso.
o que pedir. A gente já viu no capítulo anterior a importância da prece. Agora, tem 3 aspectos, 3 pilares para a prece, onde o pedido é apenas uma delas. Outro aspecto muito importante é a gente lembrar de agradecer a Deus. Agradecer por todas as oportunidades. A gente tem que lembrar que a Terra, a encarnação, é uma escola. Olhando para todas as experiências que a gente passa, como formas da gente conseguir aprender alguma coisa. Então, mesmo que o aprendizado não seja um aprendizado fácil, a lição está aí para nós. E essa lição é uma oportunidade de crescimento para a gente. E precisa ser agradecida. Então, a gente lembrar de agradecer não só as coisas boas que a gente tem, seja a nossa saúde, o nosso lar, a nossa casa, os nossos amigos, o nosso trabalho, enfim. Mas lembrar também de agradecer pela oportunidade de aprender aqui. Aprender a ser menos egoísta, aprender a ser menos orgulhoso, aprender a ter mais paciência, a ter mais resignação. Muitas vezes é através da porta dessas oportunidades de dor que a gente consegue despertar para a realidade da vida eterna. Coisa que se a gente tivesse com a vida toda cheia de flores e passarinhos, nós não conseguiríamos, né? E o terceiro aspecto da prece importante, a gente falou do pedido, do agradecimento, e a terceira é o honrar a Deus. Por quê? No momento que eu estou honrando a Deus, eu estou me colocando como alguém que acredita na inteligência, na sabedoria e no amor do Pai. Então, eu humildemente aceito os desígnios do Pai. Eu me coloco como aquela criança imatura, aquela criança que ainda está engatinhando e que recebe o carinho da mãe e do pai de uma forma tranquila, sem reclamar, né? Então, esses 3 aspectos da prece são importantes da gente lembrar. Agradecer, pedir e honrar a Deus. O honrar a Deus está muito ligado com a nossa fé, porque é muito difícil você saber amar a Deus, honrar a Deus, se a gente não conseguir fazer essa entrega. A entrega da nossa vida, saber que Deus está na direção do carro, para a gente conseguir ter paz dentro de nós, né? Bom, aí Clarence fala uma outra coisa interessante, que ele precisa trabalhar a cabecinha dele, do Leonardo, para trazer para fora todas essas memórias, as feridas abertas que estão aí ainda fervendo, infeccionadas dentro do campo mental dele. E ele descreve a memória como uma placa sensível em fluxo da luz. Então, essa placa é tão sensível que ela guarda em si todas as reminiscências de passado. E que a partir do momento em que ela é ativada, essas memórias de passado acabam vindo para a superfície. Então, a gente tem que saber que o nosso esquecimento é temporário. É temporário, mas é necessário. Porque se a gente não souber esquecer, e esse capítulo mostra isso muito claramente, que sem o esquecimento fica difícil dar o primeiro passo do perdão. E sem o perdão, não só quem sofreu não consegue ficar em paz, como quem fez não consegue ficar em paz. Porque, como a gente vai ver, a culpa é um fogo que arde dentro da gente, como a Antonina vai falar, né? A Lola. E aí, mais uma coisa importante, ele fala da importância da gente trabalhar a nossa mente. Que a nossa mente precisa sofrer alterações. Olha só que coisa impressionante, né? Porque na vida de hoje ainda tem tanta gente que tem preconceito com terapia, por exemplo. Acha que depressão é doença de quem é fraco. Então, muitos misconceptions que a gente percebe. Por quê? Porque não consegue entender a
a importância do papel da mente na nossa saúde do corpo. Se a nossa mente não estiver equilibrada, o nosso corpo não vai conseguir estar equilibrado. Por isso que é importante a gente cuidar da nossa cabeça, do nosso pensamento. E se para aqueles que tiverem a oportunidade, procurar uma ajuda profissional para curar a sua mente. Porque enquanto eu estiver doente aqui, eu não vou curar aqui. E ele fala ainda mais que no futuro, os médicos que a gente conhece, eles vão estar trabalhando não só na cirurgia do corpo físico, mas na cirurgia do corpo psíquico, da mente. Como é que a gente consegue fazer isso? Ele está mostrando para a gente a importância do pensamento, que cada vez que a gente coloca lixo, coisa ruim na nossa cabeça, a gente acaba complicando, adoecendo a nossa vida e o nosso corpo. Então, a vigilância, a meditação, a prece, isso da gente entender o que nós estamos sentindo, conseguir verbalizar os nossos sentimentos, conseguir trabalhar o que nós vivemos, as nossas ações. Isso tudo trabalha como se a gente mudasse aí as conexões dos neurônios que estão dentro de nós e faz essa cirurgia psíquica. Então, a medicina, ela precisa ser de corpo e de alma. Mas ele fala ainda uma coisa muito importante, que não basta o médico curar, simplesmente como ele faz a comparação de Freud, ter o conhecimento puramente acadêmico, se ele não tiver compreensão e amor. Então, para alguns de nós que somos médicos ou que trabalhamos no sistema de saúde, a gente lembrar disso, a importância desse amor e da compreensão no processo de cura do enfermo, né? Aí, depois que ele desperta a mente, colocando luz aí nessa placa sensível do nosso amigo Leonardo, a gente vai entender o porquê. Mas esse entender o porquê, qual é a situação, qual é o contexto, é sempre com um objetivo construtivo. Então, não é uma curiosidade sem sentido. Então, para a gente aprender também, não ficar perguntando incessantemente coisas que a gente quer saber simplesmente por saber e que não vai fazer diferença nenhuma. Muitas vezes é aquela curiosidade até um pouco de fofoca, né? Ou uma curiosidade para poder saber mais, para se sentir mais importante do que o outro. Todo o trabalho, toda pergunta precisa ter um objetivo, e esse objetivo precisa ser para ajudar, né? Nesse caso, ele acaba vendo o quê? A ligação em família. Então, essa pessoa, a Antonina, de hoje, foi a primeira esposa do avô. A esposa que abandonou a família e por prazeres materiais. E por conta disso, criou um drama que está envolvendo várias pessoas. Olha só, ela faz, na conversa com a Antonina, com o Leonardo, com a Lola, com o Leonardo. Então, eu sei que é um pouco confuso, porque a gente está falando, então, peraí, são duas pessoas diferentes, mas é a mesma pessoa? São duas pessoas, duas encarnações diferentes, duas condições diferentes, mas é o mesmo espírito, né? Então, essencialmente, nós, como espírito, vamos carregar todo esse histórico, que nem um histórico escolar, mas é histórico de encarnações, e esse histórico vai estar impregnado em nós. Bom, a gente percebe o quê? Que a única forma de haver a libertação do sofrimento desses dois é através do amor. Ela vem e a gente vai ver, interessante, que ela consegue ter um pouco de paz, um momento de paz depois de anos de sofrimento no plano espiritual, no momento em que o Leonardo tem um sentimento de amor por ela, lembra de coisas boas que eles passaram juntos. Então, ao mesmo tempo que o Leonardo está aí com esse fogo ardente pela traição da esposa, a esposa está com fogo ardente pela culpa de passado.
E aí a gente fala assim, mas quem que é culpado aqui? Foi ela que traiu? Mas ela fala para ele, mas você era infiel comigo. Você não sabia me valorizar. Você teve um monte de caso. Então, a gente sempre ter o entendimento que é difícil achar um culpado. Que tem sempre dois lados da história. E que o ponto não é esse. O ponto não é o apontar o dedo. O ponto é abraçar a situação e saber perdoar. Não pelo outro, mas pela gente. Para que nós consigamos encontrar paz, né? No passado, ela teve a sua vida irresponsável. Já começou a sofrer naquela vida mesmo, na vida anterior, como ela mesma fala. Aí ela vem para essa encarnação e continua sofrendo. Mas olha só, quando ele descreve, quando Clarencio descreve o relacionamento dos dois, ele ele fala o ódio como eles são ligados por laços de amor. Então é importante a gente perceber que o amor doente é esse ódio. O ódio não é a ausência do amor. É simplesmente o fato da pessoa, por causa de sentimentos do ego, acabar alterando essa natureza do amor. No momento que os dois se encontram, eles comentam dessa transformação. E eu acho que a analogia, a explicação que o Clarencio faz é muito boa. Porque da mesma forma que o nosso rosto se modifica, fica mais bonito ou mais feio, dependendo daquilo que a gente está sentindo, no momento que nós estamos, no nosso perispírito, que é um material muito mais maleável, essa transformação vai acontecer muito maior. Então, a gente vê essa transfiguração, como a gente já tinha visto no capítulo anterior, acontecendo de novo. Tá? O espírito da Antonina voltando na forma da Lola do passado. E a mesma coisa, o avô voltando ao corpo de tempo de jovem. Né? Quando eu estava lendo nisso, eu fiquei pensando na parábola dos talentos. No centro, essa semana, caiu de novo o estudo da palavra do parábola dos talentos, né? E a gente fica pensando aquilo que aquele homem poderoso dá 5 talentos para um servo, 2 talentos para outro servo e 1 talento para o terceiro servo. E fala para eles, cuida do meu dinheiro, investe o meu dinheiro, leva para o banqueiro, enfim. Porque quando eu voltar, eu quero receber mais do que eu deixei com você. Não deixa meu dinheiro parar. E aí, a reação de cada um deles, a gente vê que o de 5 virou 10, o de 2 virou 4 e o de 1 enterrou. E ele pega esse de 1, esse único talento do terceiro, e dá para aquele que tinha mais talento. E aí a gente volta aqui. Ela teve uma família e ela não soube valorizar. Ela recebeu como talento a família dela, o filho dela. A gente vê que ela foge e ela abandona o marido, abandona o filho. Não sei se tinha mais filhos. Por conta de simplesmente aproveitar a vida. Então, ela não soube valorizar a família, o marido e a maternidade. Nessa vida, o talento que ela tinha recebido de família, maternidade e esposa, ela perde. E sofre as consequências disso. Então, ela tem a morte do filho, ela tem o marido que abandona. Então, muitas vezes a gente tem que lembrar que essa prova que a gente passa de receber menos é o que a gente precisa para saber valorizar o talento que a gente teve no passado. Isso é transitório, como a gente vai ver. Nesse caso, a vida dela, ao longo do livro, vai mudar muito no momento em que esse processo do perdão com o avô vai se desenrolando. Né? Então, aparentemente não, na verdade é um sofrimento muito grande, isso do abandono, da dificuldade financeira, da privação em relação aos filhos e principalmente da morte do filho.
sofrimento complicadíssimo, né? Mas as coisas vão melhorando à medida que ela vai se modificando e o avô consegue se libertar desse ódio que ele tem, né? Então, para a gente não perder a esperança, porque a gente fez muita coisa errada no passado mesmo, mas Deus é tão bom que mesmo quando a gente faz as porcarias maiores, Ele ainda vem e ajuda a gente a se levantar, a nos levantar. Basta a gente querer. Né? Então, a gente ter essa confiança, essa segurança de que, tá, hoje não dá, mas amanhã eu não sei, porque futuro só a Deus pertence. Bom, então, para encerrar o estudo de hoje, né? Primeira coisa para a gente pensar é o que o Clarencio fala, que a dor é culpa sepultada dentro de nós. Então, quer dizer que se eu tenho dor, sim, é isso. E como é que eu resolvo essa culpa? Reparando, me ajustando com a lei do amor. Muitas vezes essa lei do amor pode, eu não consigo me reajustar imediatamente com aquela pessoa que eu feri, como é o exemplo com o Leonardo, que ela fala, me perdoa, deixa eu te ajudar, eu fiz errado. Mas eu consigo ajudar os outros, outras pessoas. E através desse amor que eu estou semeando fora, eu consigo me equalizar com a lei. É bom a gente lembrar disso. E a gente investigar dentro de nós qual será essa culpa, o que eu preciso fazer para conseguir me libertar disso. A segunda coisa que me chamou muita atenção é esse aspecto que ele fala do ódio como o amor que está doente, né? Que essa família está ligada em laços de amor por muito tempo, mas a gente está vendo esse ódio aí. Então, essa família que a gente vive hoje, por mais que exista o desentendimento, o desencontro entre pais e filhos, irmãos, enfim, é o amor doente. O reencontro já mostra a existência do amor. E como é que a gente cura o amor? Com perdão. Fazendo para o outro aquilo que a gente gostaria que fizesse por nós. E aí, ele termina o capítulo falando uma coisa muito importante, que é ajudemos. Então, lembrar disso, a gente pensar durante essa semana. Ajudemos. Quem? Quando? Ajudemos. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu vou, como eu não estou conseguindo ouvir as pessoas, se vocês quiserem tanto mandar pelo chat, quanto pelo WhatsApp, algum comentário, alguma pergunta para a gente comentar. Alguma perguntinha? Obrigada, Miguel. Lúcia, algum comentário? Você está me escutando? Não? Está me escutando? Se quiser escrever pelo WhatsApp? Vou Dona escrever. Odete também? Vindo capítulo enfatizando a importância do amor. Não consigo escutar. Tá bom. É lindo mesmo a gente ver aí a importância do amor na cura e na libertação, né? Então vamos encerrar?
o estudo de hoje. Agradecendo ao Mestre Jesus mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite, aprendendo com André Luiz. Que cada um dos nossos lares, Senhor, possa ser abençoado. Nós sabemos que essa história não é a história da Antonina, nem a história do Leonardo, é a nossa história, é a nossa realidade. E André Luiz e Emmanuel deixam isso muito claro no começo de cada livro. Então, esses capítulos servem para nossa autorreflexão da nossa situação atual e de como a gente deve agir. Ajuda-nos, Senhor, a saber enterrar essa culpa do passado, com a ação no bem, o amor ao próximo. Que nós consigamos sanar a nossa dor através do trabalho do amor, do serviço, da ajuda àqueles que necessitam mais do que nós. Dá-nos coragem e esclarecimento. Fortalece a nossa fé, Senhor, mesmo nos momentos mais difíceis. Ajuda-nos, Senhor, a trabalhar na sua seara do bem, onde quer que estejamos. Seja com o nosso pensamento, com os nossos olhos, com as nossas palavras, com as nossas mãos. Protege a cada um de nós, visita cada um dos nossos lares, abençoando cada um de acordo com as suas necessidades. E assim nós te agradecemos, dizendo, graças a Deus. Amém.